vídeo esclarecendo algumas dúvidas, na verdade muitas dúvidas, a respeito da receita do meu pão recheado de calabresa, tá? O recheio pode ser a gosto, mas é o vídeo mais conhecido aqui no canal, que é esse pão recheado de calabresa. Eu deixei a massa dos meus pães crescendo de um dia para o outro, porque eu tinha algumas encomendas, eu acho que foram 14 ou 18 pães, eu não lembro certinho, e não iria dar tempo de eu amassar, deixar crescer, rechear e assar antes da meio-dia, porque eu teria que estar entregando os pães meio-dia. Então, por causa disso, eu deixei os pães crescendo durante a noite. Eu fiz, se eu não me engano, a massa era umas 10 da noite, deixei dentro do forno. Quando foi 6 da manhã, eu comecei a rechear. Mas não tem necessidade de fazer isso. Se vocês forem fazer o pão assim só para vocês, for pouca quantidade, não tiver assim o horário, né, para entrega e tal, vocês fazem, espera assim umas 3 horas a massa crescer, já pode rechear e já pode pincelar a gema de ovo e colocar para assar. Não precisa deixar crescer todo esse tempo. Todo mundo me perguntou, mas tem que deixar o pão crescendo de um dia para o outro? Não. Foi um jeito que eu achei de conseguir assar o pão cedinho, ele esfriar para eu poder embalar, para eu poder entregar os pães, tá? Muita gente me perguntou também se eu estou fazendo pão para vender. Eu não tô fazendo, já faz tempo, só que tem pessoas que sentem saudade de comer o meu pão, aí eles começam, Pri, faz pra mim, aí eu deixo e faço tudo em um dia só, tá? Então, isso foi o que aconteceu nesse dia. Várias pessoas tinham entrado em contato comigo que queria o pão, aí eu separei aquele dia e eu fiz o pão. Mas eu estou deixando bem claro, esse pão, principalmente em dias quentes, é 2, 3 horas no máximo de descanso. Abre, recheia e já pode colocar para assar, tá? Não tem necessidade de deixar um tempão. Em dias chuvoso ou dia frio, o que eu faço? Eu amasso, coloco um plástico amarrando a travessa todinha para assim, ela ajudar a crescer a massa, e eu deixo dentro do forno. Aí eu deixo um pouquinho mais, mas eu fico olhando. Quando eu vejo que dobrou de tamanho, já tá pronto para enrolar e colocar para assar, tá bom? Então hoje eu vou fazer 2 pães, porque tem gente querendo, né? E eu vou fazer, não é para venda, vai vir um pessoalzinho tomar café aqui em casa, e eu vou fazer para eles. Uma receita dá 2 pães. Eu vou pesar certinho para falar para vocês quanto que dá cada pão. Então eu vou ver certinho, porque antes eu não tinha balança quando eu fiz esse vídeo, né? Mas eu vou pegar a balança, agora eu tenho aquela balancinha de cozinha e eu vou estar pesando para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo os 2 links, que é a receita do pão recheado, só a receita, e esse vlog que eu estou comentando agora, que muita gente ficou em dúvida, tá bom? Aí, se vocês se interessarem, vocês clicam lá na descrição do vídeo para estar acompanhando, né, o vídeo, para saber do que eu estou falando, porque muita gente deixou nos comentários, eu tenho que deixar crescer de um dia para o outro, não sei o que, perguntaram o valor. Também é complicado, porque o valor do pão depende muito do valor que você paga nos seus produtos. Eu sempre procuro lugares que está em promoção, eu compro de fardo, né? Então, vai muito de quanto vocês vão pagar nos ingredientes. Outra coisa também que ficaram perguntando, quanto você cobrou? Naquele vídeo eu tinha falado que eu tinha cobrado e tinha vários comentários perguntando quanto que eu estava cobrando o pão. Ou seja, as pessoas pularam o vídeo. Várias pessoas também foram lá e falaram, você pulou o vídeo, porque ela falou no vídeo o valor. Então, se você quer saber certinho, passo a passo, eu peço, por favor, para você não pular o vídeo. Se esse vídeo te interessa, que é a respeito do meu pão recheado, tô tirando as dúvidas, eu peço para vocês não pularem o vídeo, porque às vezes eu comento alguma coisa importante lá no final do vídeo, que eu lembrei e tal, e aí vocês pulam, encerram o vídeo e me perguntam. E fica mais fácil responder pelo vídeo mesmo, tá bom? Então agora eu vou fazer a massa e eu vou mostrar pra vocês.
Posicionei vocês aqui e eu vou falar para vocês certinho a quantidade dos ingredientes, tá? Essa receita, a primeira etapa, vai utilizar um liquidificador. Aqui, esse copo de medida é aqueles bem baratinho, ó, o meu tá até apagado já, mas é bem baratinho, ele mede os ml e as gramas da farinha também, isso ajuda bastante. Então, a nossa receita pede 100 ml de óleo. 100 ml de óleo. Gente, muitas pessoas falam: ai, Pri, eu posso colocar tal ingrediente no lugar de tal? Eu não coloco, eu sempre faço assim, eu não modifico, então eu não sei falar se vai ficar bom ou não, tá? O que eu tô passando é a receita que eu faço. 200 ml de leite. Muita gente falou: eu posso colocar água no lugar de leite? Não sei responder, eu faço com leite, tá? Então eu não tenho como responder para vocês. Sempre fiz com o leite. Aí vai uma pitada de sal. O sal, gente, coloca pouquinho, porque o nosso recheio é salgado. Na mesma receita, perguntaram para mim se podia fazer ele doce. Sem chance. Por quê? Já vou falar para vocês. Agora, eu vou colocar uma cebola média. Então, como que você vai fazer um pão doce se na massa vai cebola? Mas eu tenho receitas de pão doce aí no canal. É só vocês darem uma pesquisadinha aí, ó. E pão facinho de fazer, que também bate no liquidificador, muito prático. Então, vai uma cebola média, tá? A gente vai colocar para bater junto. Ah, Pri, eu não gosto de cebola, eu posso tirar? Também não consigo responder isso, porque eu faço com a cebola, você não consegue nem sentir o sabor da cebola. Se você não comentar, ninguém nem fica sabendo que tinha cebola. Eu acho que a cebola deixa a massa mais leve, a massa cresce mais rápido, sabe? E fica um saborzinho todo especial, mas você não consegue identificar o que é. Então, eu uso a cebola, tá? Não sei dizer que se você fizer sem cebola vai ficar bom do mesmo jeito. Agora, eu vou bater esses ingredientes aqui até triturar bem essa cebola. Ela vai sumir. Então, eu bati aqui o leite, o óleo, a pitada de sal e a cebola. Bati bem até sumir tudo, não fica vestígio de cebola, tá? Eu vou colocar o fermento. Eu uso o fermento biológico seco, que é o fermento para pão. Esse fermento aqui, ó, tá? Eu coloco 15 gramas, que equivale a 2 medidas dessa. Ah, Pri, eu quero usar o fermento fresco. Você acrescenta 30 gramas, tá? É o suficiente para essa receita. Eu vou colocar aqui o meu fermento. Vocês vão utilizar, se for comprar de sachê, é um sachê de fermento biológico seco. Fermento para pão, um sachê. Eu vou colocar aqui, é assim mesmo, ó, gente. Coloco aqui, esse fermento eu compro ele por quilo no Açaí. E aí eu deixo no vidro, tampo bem e deixo na geladeira, dura demais. Agora eu vou dar uma leve batida só para misturar esse fermento, não é para ficar batendo não. Prontinho, só para misturar. A primeira etapa, que é com o liquidificador, já está pronta. Vou tirar ele aqui. Agora, a nossa segunda etapa vai ser a mão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 400 gramas de farinha de trigo. Por isso que eu falei que esse copo aqui ajuda bastante, tá? Eu faço por ele, eu paguei R$ 2,50 quando eu comprei e foi uma ótima aquisição. Então, eu vou colocar aqui. Pri, qual farinha de trigo você usa? Farinha de trigo normal, sem fermento, farinha normal, gente. E também não escolho marca não, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó. Aonde tá marcado farinha, ó. Vou olhar aqui quantas gramas tá marcando. Eu aconselho vocês colocarem de pouco. Então, aqui, ó, eu vou colocar os 400 gramas de farinha de trigo.
Porém, depois na hora que a gente for sovar, vai precisar de mais um pouquinho. Essa receita você vai gastar mais ou menos meio quilo de farinha de trigo e vai render 2 pães recheados. Essa massa a gente também pode fazer esfirra. Com a mesma massa, vocês podem abrir, rechear e fazer no formato de esfirra. Eu já fiz e ficou perfeito. Dando sequência aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa mistura aqui, ó, na nossa farinha, vou mexer até dar o ponto de sovar. Olha aqui, ó, já deu o ponto pra gente jogar na nossa bancada, tá vendo? Só que ela ainda vai pedir um pouco de farinha. Então, eu vou usar o meu copinho medidor e vou colocar um pouco de farinha aqui pra eu ter noção do quanto eu vou usar, ó. A nossa bancada está limpa. Vou espalhar assim, ó. Mas eu não coloco muito, tá vendo? Ó, eu coloco assim e o excesso eu arrasto pra lá. Por quê? Corre o risco de, se eu colocar tudo isso aqui de uma vez, da nossa massa ficar dura, pesada e passar do ponto. Então, eu coloco assim. Vou jogar aqui. E agora, nós vamos sovar até ela desgrudar. Chegando no ponto já, ó, eu venho, puxo um pouquinho. Ó, ela tá parando já de grudar. Ó, nossa massa já tá prontinha. Agora eu vou pesar pra mostrar pra vocês, depois eu vou mostrar como que eu deixo ela crescer. Liguei aqui a balancinha e vou colocar nossa massa aqui. Ó, deu 1,7 kg. Agora, eu vou colocar ela para crescer. Peguei aqui um pote grande, coloquei um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Vou colocar a nossa massa aqui dentro. Vou pegar um pano limpo. Vou colocar aqui assim, ó, vou cobrir. E o que eu vou fazer para acelerar esse crescimento? Vou pegar um saco plástico, ó, um saco plástico, eu já mostrei também no canal isso aí. Isso aqui, ó, é dica para qualquer massa de pão. Vou pegar aqui, ó, vou juntar toda a abertura, vou girar e vou dar um nozinho aqui. Deixando espaço aqui para nossa massa subir, tá? Ó, não deixa rente não, tem que deixar esse espaço que é pra nossa massa subir. Agora eu vou colocar numa bancada lá fora, no meu quintal, que é onde bate sol, que é mais quente, que aí rapidinho ela vai crescer. Lavei aqui a nossa bancada e eu aconselho vocês, principalmente quem vai fazer para vender, que vai fazer grandes quantidades de pães. Para fazer o quê? Enquanto a nossa massa tá lá descansando, vocês adiantarem o recheio. O recheio, vocês podem usar a gosto. Pode ser de calabresa, pode ser presunto e queijo. Normalmente eu monto presunto, queijo, orégano e catupiry. Às vezes a pessoa pede para colocar o tomate, aí eu coloco, né? Ou se não, calabresa, tomate, catupiry ou cheddar, vai a gosto do cliente. Hoje, se eu fizer, vai ser por encomenda, então eu já faço a gosto. Mas antes eu fazia mais de calabresa, com tomate e catupiry. Fazia também o de queijo, presunto, tomate, orégano. E o de frango, que era o peito de frango com catupiry e tomate. Eu gosto de colocar o tomate porque ele dá uma umedecida no nosso pão, não fica aquele pão seco. O pão, muita gente fala, ai, quantos dias dura? Quem compra o meu pão, normalmente não dura nada, porque a pessoa compra e já come tudo. Mas até uns 3 dias, dependendo da forma que a pessoa vai armazenar esse pão. Como vai tomate, eu aconselho colocar num saquinho, colocar na geladeira, para não ter perigo de azedar, principalmente em dias quentes.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar o meu recheio, que eu vou fazer de calabresa. Para 2 pães, eu vou usar uma calabresa, eu só tirei a casca dela. Ah, Pri, eu não tenho processador. Se você for fazer só para vocês em casa, pode fazer picadinho, né? Eu cortava em rodelinhas assim, ó. Tá vendo? Cortava em rodelinha fina e montava o pão. Só que, se for fazer para vender, eu aconselho vocês a pegar um processador, tá? Qualquer processador, por quê? Ele vai te ajudar muito, seu serviço vai render mais, porque vai ser muito mais prático. E também na hora de você distribuir na massa, ele rende mais. Ó, prontinho. Se vocês não souberem dosar o recheio, vocês podem fazer assim, ó. Cada pote, vocês colocam uma calabresa triturada. Você vai saber que ali tem uma, aquela uma você vai rechear 2 pães. Pri, tem que refogar a calabresa? Não, vocês podem colocar ela assim na massa, tá? Porque ela vai aquecer, ela vai umedecer o nosso pão, tá? Se vocês colocarem ela frita, ela vai ficar seca. Outra dica que eu também dou pra vocês é já deixar o tomate picadinho. Eu escolho sempre os mais maduros, que a intenção é umedecer o nosso pão. Eu pego uma peneira e um pote assim, ó, eu coloco a peneira em cima, já lavei o tomate, eu vou usar 2, porque eles são pequenos e pra fazer 2 pães, né, que uma massa rende 2 pães, como eu expliquei pra vocês. Então, como que eu faço? Ó, eu vou tirar aqui, bem rente a tampinha. E eu vou cortar em rodelas. Cortei os 2 tomates em rodelas, ó, assim, tá vendo? E vou deixar ele aqui, vou cobrir com um pano, vou reservar ele e a calabresa. Quando a nossa massa já tiver crescido, eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só como que está a nossa massa. Ó, o tanto que ela cresceu, vocês lembram? O jeito que ela estava? Ó, ela preencheu tudo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir em 2 partes. Vou pesar para ficar igualzinho as 2 quantidades. Eu vou colocar aqui só para conferir o peso. R$995 deu agora, depois que ela cresceu, tá? Então, eu vou tentar dividir aqui no meio. Eu vou fazer cada pão com 491 gramas, tá? Então, a massa tem esse peso. Depois de recheado, eu vou ver se eu consigo pesar pra vocês. Vou começar a rechear o nosso pão e eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa calabresa. Essa calabresa eu vou dividir em 2 partes para 2 pães. O tomate cortadinho aqui em rodela, escorrendo a água. Aqui, orégano, que eu amo colocar também, que fica muito gostoso. Eu tenho o cheddar, escolhe um cheddar, assim, uma marca boa pra ficar gostoso. E o catupiry. Então, esse vai ser o recheio do nosso pão. Mas vocês podem fazer aí, ó, tem inúmeras e inúmeras opções. Primeiro, eu vou abrir a nossa massa, vocês viram que eu dividi, pesei. Vou abrir aqui ela e eu vou fazer uma camada aqui, ó, de farinha. Olha só, vou colocar aqui um pouco. Eu uso esse aqui, mas vocês podem usar uma garrafa. Eu gosto de abrir e deixar fininha, porque eu acho que fica melhor pra rechear, tá? Não fica aquele pão maçudo na hora de comer. Todas as partes vão ter recheio. Faz toda a diferença na hora que vocês forem vender o pão de vocês. Pri, como que eu faço para divulgar?
Primeiro, vocês começam fazendo para vocês em casa, até para pegar prática mesmo. Faz para vocês, aí vem um parente em casa, eu vou fazer um pão recheado, a pessoa já fica conhecendo, né? Aí vocês fazem, posta foto lá no status do WhatsApp, né? Porque é assim que começa a propaganda. Aí, de repente, você começa a fazer, você já pegou prática, porque você já tá fazendo pra você já sabe o que tem que melhorar, o que não tem. E aí você pode colocar em Facebook as fotos, pode colocar no Instagram, no WhatsApp, né? Então tem essas opções de divulgação. Aqui posicionei vocês, eu abri a nossa massa, ó. Tem hora que eu abro até muito, tá vendo aqui? Mas não tem problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a nossa calabresa e vou colocar aqui, ó. Vou fazer desse jeito, ó. Vai espalhando. É assim mesmo. Por que eu gosto de fazer assim? Porque ele vai ficar todo recheado. A hora que a gente enrolar esse pão, quando ele assar que for cortar, vai ficar tudo recheado. Coloquei aqui a calabresa. Ó como facilita quando é triturada. Vou colocar aqui o orégano. Tem que espalhar bem para não ficar tudo num lugar só. E não coloca muito orégano também, tá, gente? Porque senão ele fica amargo. Aqui eu vou colocar as rodelas de tomate, então eu vou colocar assim, ó. Uma do lado da outra. Tá vendo? Por que eu tô colocando assim? Porque eu vou enrolar. Quando for cortar, a gente vai cortar ele de assim. Todos os pedaços vão ter o tomate. Agora, eu vou vir com o catupiry primeiro. Esse aqui vai ser calabresa, tomate, orégano e catupiry. O outro, eu vou fazer com o cheddar. O que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar catupiry de assim, eu vou colocar ele aqui, ó. Uma tira reta, tá? Uma tira generosa. Porque na hora que a gente enrolar, ele vai ficar bem no centro do nosso pão. Ficando no centro, qualquer pedaço vai ter um pouquinho do catupiry. Se eu colocar aqui, quem cortar esse pedaço não vai ter o catupiry, entenderam? Então vem aqui, ó. Ó, de assim. Vocês gastam até menos e conseguem deixar ele mais recheado, ó. Prontinho. E agora nós vamos enrolar. Eu vou passar um pouquinho de farinha na mão. A gente vem aqui na ponta e vira pra dentro, pro nosso recheio não cair, ó. Dá uma esticadinha, vira pra dentro. O outro lado a mesma coisa, estica um pouquinho, vira pra dentro. Vai ficar tipo um envelope. Aqui também. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar essa ponta, ó como é simples, vai jogar aqui, ó, pra cima. Ó, tá vendo? Aqui vai ser tipo o miolo do nosso pão. Ele tá todo com catupiry. Agora, a próxima vai ser o tomate. Então, quer dizer, catupiry e tomate já tá garantido, ó. Agora, calabresa. E ele vai ficar todo envolvido. Aí vai modelando, vai apertando pra não ficar com ar. As pessoas me perguntaram, Pri, você não coloca ovo nessa massa? Vai dar certo? Não vai ovo na massa. O ovo a gente vai usar só pra pincelar o pão. Tá? Aqui, ó, a ponta da massa eu dou uma apertadinha assim, uma beliscada. Olha só. E o nosso pão está pronto. Esse é com catupiry. A diferença entre um pão e outro é isso. Vou colocar aqui na minha forma. Eu passei um fundinho de óleo porque essa forma é nova, tá? Mas normalmente eu não unto. Vou colocar aqui assim. Ó, agora é só pincelar e jogar um pouquinho de orégano por cima, ou gergelim. Vou abrir o outro, vai ser a mesma coisa. E aí eu volto pra mostrar a parte do cheddar. Montei ele todinho e agora eu vou colocar o nosso cheddar. O mesmo esquema, ó. Esse cheddar, ele é bem cremoso e ele dá toda a diferença na nossa receita, tá? Eu vou fazer 2 riscos.
suficiente. E agora o mesmo esquema, nós vamos enrolar, vou bater aqui um pouquinho a mão, ó. Coloco aqui pra... Vou ver se eu consigo pesar ele assim, recheado. Eu vou colocar essa tampa aqui pra ver se dá suporte. Ela tem 49 gramas. Então, depois a gente tira as 49 gramas do pão. 822 gramas. Aí, tira os 49, dá 790, 780, alguma coisa assim, tá? Pri, posso congelar? Eu nunca congelei o pão, tá, gente? Nunca. Então, também não sei dizer pra vocês se vocês congelar vai ficar bom. Ó, tá aqui os nossos 2 pães. Eu quero assar esse pão 2 horas. Agora são 12h54. Então, eu vou cobrir ele e vou deixar ali. Quando for perto das 2 horas, eu vou pincelar o ovo, a gema. Vou colocar o nosso orégano, mas se vocês quiserem colocar um outro tipo de erva, pode colocar. E aí eu coloco pra assar. Mas não é necessário fazer isso. Eu vou fazer porque eu tô calculando o horário que ele vai ser servido. Eu quero servir ele quentinho. Se eu quisesse, eu já poderia pincelar o ovo aqui, já poderia colocar o nosso orégano e já colocar no forno. Pincelar o nosso ovo, vou pegar aqui uma gema, vou pincelar e vou colocar orégano também, tá? Tá aqui o orégano, mas para enfeite. Fazer uns cortes, ó. Prontinho. Agora é só colocar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus, tá? E depois, quando eu ver que ele tá assadinho, eu ligo o dourador para ele ficar bem tostadinho em cima. Acabei de assar o nosso pão, olha só como que ele ficou. Ó, lindo, lindo, lindo. Aí, na hora que eu partir, eu mostro as imagens pra vocês. Olha que lindo que ele ficou. E pra quem tem o interesse de vender, eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí, tirando todas as dúvidas também. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Quem quiser me seguir no Instagram é @primazei. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.